Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Estamos iniciando aqui mais uma live, encerrando. Hoje é o encerramento do nosso propósito Heróis da Fé. Para quem não sabe, nós estivemos todos esses dias aqui reunidos, falando, né? Falando um pouquinho a respeito de cada herói da fé. Não podemos, é claro, falar de todos os heróis da fé, porque seriam muitos. Acho que no livro tem em torno de 18 heróis da fé. Mas nós escolhemos alguns grandes nomes para compartilhar com você. E eu estou feliz que a gente está aqui encerrando, falando para mim da história que mais me marcou nesse livro, que é a história de George Miller, que eu quero compartilhar com você. Então, você que está chegando agora, fique ligado que nós já vamos abrir aqui o nosso material para a gente poder compartilhar, falar um pouquinho a respeito desse herói da fé tão maravilhoso que foi George Miller, que inspirou tantas pessoas. Eu creio que vai inspirar você também, assim também como me inspirou quando eu li essa história de George Miller. Foi algo assim muito marcante, porque de fato é uma pessoa que vive uma atmosfera de fé que eu desejo viver. Eu creio que você também que está aqui não quer um ministério ordinário, quer um ministério extraordinário. Então é muito importante que você se atente, que você entenda que existem pessoas que elas nos inspiram e essa inspiração ela é positiva, porque nos serve para o crescimento, para o avanço. Amém? Então você que está chegando agora, já deixo logo essa missão para você, compartilhe essa live com pelo menos 5 pessoas, aí encaminha para essas pessoas. Avisa que nós já começamos, acabei de avisar aqui no grupo que nós já começamos a nossa live, o encerramento do propósito Heróis da Fé, tá bom? Enquanto isso, eu vou abrir aqui o nosso material para que eu possa compartilhar com você, tá bom? Só um minutinho para eu poder abrir aqui o nosso material. Amém. Vamos lá. Gente, vamos lá? Começar? Direto ao ponto, né? A gente não gosta de enrolation, a gente é bem objetivo. Até porque nós temos um tempo bastante apertado. Deixa eu só ver aqui, colocar aqui já no nosso tempo. Tá, para eu poder acompanhar aqui o nosso tempo. Como eu disse para você, nós estamos finalizando aqui o nosso propósito Heróis da Fé. Não quer dizer que nós não vamos nos encontrar, pelo contrário, nós estaremos sim nos encontrando diversas e diversas vezes. Nós vamos ter lives, a gente vai montar uma programação a partir desse momento para poder repassar para você. Então, se você está no grupo Academia de Líderes, você vai ficar sabendo dessa programação. Se você não está, entre, porque é lá que a gente passa todas as informações, né, de lives, de materiais, as novidades, tudo que está acontecendo a gente passa nesse grupo. Se você ainda não conhece, você vai clicar na bio do nosso Instagram e vai ter um linkzinho que vai te encaminhar lá para o grupo Academia de Líderes. É super simples de participar, tá bom? Então hoje eu quero encerrar esse propósito compartilhando com você que está aqui, para mim, uma das histórias mais impactantes do livro Heróis da Fé. Eu quero encerrar propositalmente com essa história. Nós não falamos de todos os heróis da fé, nós falamos de alguns, né? Alguns nomes assim, histórias maravilhosas, histórias inspiradoras. Mas, por exemplo, nós temos o Charles Spurgeon, que é alguém extremamente, uma história maravilhosa, nós não compartilhamos aqui. D.L. Moody, né? Um grande pregador, nós também não compartilhamos. David Livingstone, também um grande herói da fé, um missionário. E nós não compartilhamos essas histórias. Não, infelizmente, não dá para compartilhar todas as histórias dos heróis da fé. Por isso que eu aconselho você, leia. Olha, tá aqui a Thelma, acabou de entrar. Thelma, atrasou, mas não, acabei de... Não, Thelma, hoje começou atrasado. Hoje começou... Não é atrasado, nós marcamos um novo horário, que é 10h30, tá? Então hoje nós estamos começando 10h30 mesmo. Vai dar tudo certo, tá bom? E, entendi, acho que a Thelma está falando em relação os outros dias. Thelma, é só entrar no YouTube, as mensagens estão todas lá. Cada dia do nosso propósito está lá, você pode colocar uma velocidade mais aceleradinha, né? Às vezes o nosso tempo é apertado, e assistir e ser edificado. Então, gente, vamos direto ao ponto. Hoje eu quero compartilhar com você esse herói da fé que, de todos os que passaram, ele não é, eu não estou dizendo para você que um é maior do que o outro, mas tem histórias que mexem mais conosco, não é verdade? E isso é algo personalizado, isso é algo que acontece dentro de nós. Tem histórias que vai te impactar mais do que a mim e vice-versa. Essa história em específico do George Miller, que é o herói da fé que nós vamos compartilhar, para mim foi a história que mais me impactou no livro. Porque ele tem um atributo, ele tem algo que ele carrega com ele, que é a fé, que é algo que nós queremos carregar no nosso ministério, que nós buscamos em Deus para o nosso ministério, que é a fé. Eu creio que quantos gostam, né, querem viver nessa atmosfera espiritual da fé.
né? A Bíblia nos fala que o justo ele viverá pela fé. Então todo ministério frutífero é um ministério cheio de um ambiente de fé, um ministério regado por um ambiente de fé. Eu creio nisso. Porém, não é fácil viver pela fé, é desconfortável viver pela fé. Porque viver pela fé é viver na dependência de Deus. E não é fácil viver na dependência de Deus, eu creio que você sabe muito bem disso. As pessoas, geralmente, elas vão procurar viver fora desse lugar de dependência de Deus. E esse homem aqui, o George Miller, ele é um exemplo, Olha, sabe qual é o apelido dele aqui no livro? O apelido dele é o apóstolo da fé. Ele é um dos maiores exemplos de fé que nós temos. Né? Quando você olha para todos os heróis da fé, esse cara aqui ele se destaca realmente na fé. Porque ele é alguém que tem um comportamento, uma visão de fé tão aguçado, que desperta em nós querer isso também para a nossa vida. Eu espero que hoje você saia daqui dessa live, nosso último dia do Propósito Heróis da Fé, inclusive no final, para quem não sabe, nós vamos sortear um livro, um e-book, né, para você. Vamos fazer esse sorteio aqui com você. Quem ficar até o final estiver ao vivo, é claro, vou saber aqui que você vai mandar, né, o amém, estou por aqui, a gente vai fazer esse sorteio. Você vai ganhar hoje, vai ser daqui com o seu e-book, tá? Ou vai ser o mensagem de célula, ou o discipulado, temas para discipulado, aquele que você achar melhor. Enfim, esse homem de Deus, ele traz esse despertamento para nós. Então, eu espero que hoje, concluindo, você saia dessa live com esse despertamento no seu coração, dizendo assim, eu quero viver pela fé, eu quero viver intensamente para o Senhor. Amém? É esse o desejo do meu coração, sinceramente. Então, vamos iniciar aqui, falando de George Miller. Quem foi George Miller? Eu já dei uma introdução dizendo para você que ele é o apóstolo da fé. Ele viveu, diferente de muitos heróis da fé, muitos anos. Ele morreu com 93 anos. Então foi uma vida, uma trajetória sendo construída na presença de Deus. E o impacto, gente, que isso ocasionou foi imenso. Olha só, hoje nós estamos encerrando esse propósito, nós não falamos de diversos heróis da fé, ok? Mas nós focamos em alguns. Eu quero aconselhar você a ler esse livro depois e aprender um pouquinho com cada herói da fé, não deixar essas histórias passarem em branco. Você que perdeu as nossas lives, vai lá no YouTube, assiste as outras lives. Eu acho que esse é o 10º dia ou 9º dia, acho que é o 10º. Então tem mais 9 vídeos para trás para você assistir. É só ir no YouTube que todos os vídeos já estão disponíveis lá. E esse aqui até amanhã já estará disponível também, tá bom? Então essa, como eu já disse, é uma das minhas histórias preferidas de Heróis da Fé. Primeiro vamos iniciar contando o início da história de George Miller. Eu vou tentar realmente ser objetiva, porque a história dele é grande e é extremamente impactante, tá? Mas vamos lá, você tá concentrado aí? Quem tá aí comigo, quem tá acordado, vivo, ligado mesmo para receber de Deus, tá? Não se distraia, não deixe que você tá com o celular na mão que você saia, entre, que você vai perder aquilo que o Senhor vai falar. Então, fique conectado. É um tempo breve que nós temos aqui, mas é um tempo importantíssimo. Amém? Estão comigo aí? Glória a Deus. Então, vamos lá. George Miller, ele nasceu em 1805 de pais que não conheciam a Deus, ou seja, ele nasceu num berço não cristão. Porém, desde os 10 anos, os pais estavam investindo nele na parte estudantil, acadêmica, para que ele pudesse cursar, né, uma faculdade, pudesse cursar escola e faculdade, para que futuramente ele tivesse uma profissão de pregador, de pastor pregador. Agora entenda comigo que quando a gente olha dessa forma, a gente pensa assim, pera lá, não deve ser possível isso, mas na verdade existiu um momento da história em que ser um pregador, que ser um pastor, para muitos era apenas uma profissão, sem que isso estivesse relacionado a um chamado. Por que eu digo isso? Porque as pessoas elas faziam uma carreira dentro do ministério, no sentido de estudo, de ter que ter o mínimo, assim como nós precisamos ter, por exemplo, na Quadrangular, o ITQ, que é o Instituto Teológico Quadrangular para sermos pastores, o que não tem nenhum problema com isso. Mas nós sabemos que muito além do ITQ, nós temos que ter o quê? Um chamado, não é verdade? Não adianta eu ter uma formação se eu não tenho chamado para aquilo. E ele, na verdade, foi preparado para ser um pregador não por uma questão de querer servir a Deus, querer viver para o Evangelho, mas porque ele tinha um alvo de ter uma vida cômoda. Os pais planejavam para ele uma vida assim como pensa em qualquer outra profissão. E naquela época, essa profissão, entre aspas, proporcionaria uma vida cômoda para esse homem. E aí, desde criança, ele foi treinado, mas não havia, né, uma verdade, não havia uma verdade espiritual por trás disso. Aí, o que você observa na história de George Miller, que é o nosso... eu esqueci de mandar aqui para você, né? Vamos lá, escrever o nome dele aqui para depois você pesquisar, você que é curioso, pesquisar um pouco mais. Se você puder, coloque assim, George Miller Fotos. Vai ter... Atualmente existe um museu com muitas coisas ainda preservadas da época de George Miller. A cadeira, a mesa, alguns documentos, alguns objetos da época, roupas.
Então, se você pesquisar George Miller fotos, você vai ver muitas fotos do museu, até hoje existe, que vai trazer um pouco para você dessa história. Então, você vai hoje ouvir um pouco dessa história, mas depois pesquise, aprofunde, porque é muito importante, é muito edificante. É muito legal você ver na prática, falar assim, realmente essa pessoa existiu. Realmente ele fez a diferença. É muito impactante. Amém? Então, vamos lá. Ele, durante a sua adolescência, como ele não tinha realmente um encontro com Deus, ele gastou parte da sua adolescência ali em vícios, né? Certa vez ele ficou preso durante 24 dias. Porém, né, que bom que tem um porém na nossa vida, aos 20 anos, George Miller tem um encontro com Deus. Quando foi esse momento? Quando ele frequentou um culto, né, dos crentes, dos cristãos, dos evangélicos. E esses crentes nessa reunião, eles oravam para Deus, assim, desesperadamente pedindo a presença do Senhor. Nessa reunião, ele sentiu tanta presença de Deus que ele mesmo narra contando que aquilo impactou a vida dele, de forma que ele não conseguiu não se prostrar diante do Senhor naquele momento e pedir a presença de Deus, hábito este que ele manteve até o final da sua vida. Então, naquele momento nasceu uma intimidade com Deus. Naquele momento ele começou a cultivar, a entender que Deus era real, que Deus se manifestava. Ele foi profundamente tocado pela presença de Deus e a partir daquele momento ele passou a ter uma verdadeira vida com Deus, que antes ele não tinha. Então, esse costume de se relacionar com Deus, a partir de então, ele nunca mais perdeu. Foi nesses dias após a sua conversão que ele sentiu o chamado para ser missionário. E aí sabe o que aconteceu? Olha como Deus ele trabalha através das situações. Depois desse processo de conversão que ele passou, ele sentiu o chamado de ser missionário. E aí o primeiro passo dele, sendo encaminhado para as missões, para algumas viagens missionárias, foi que ele ficou hospedado num famoso orfanato que existia na época, que era de um cristão que já havia falecido há 100 anos atrás, chamado Frank. E era um orfanato que tinha esse nome, né? Só que era nome e sobrenome, eu não vou recordar, dizer para você qual era. Mas esse orfanato que era desse cristão, né? Um crente fervoroso, né? Que através do orfanato evangelizou, ajudou muitas crianças. Ele ficou hospedado nesse orfanato famoso. E esse orfanato, o fundador, que era o irmão Frank, já havia morrido 100 anos antes e mesmo assim o orfanato continuava a funcionar. E quais eram as principais regras desse orfanato? Desde a época desse fundador? De que o orfanato, de que as pessoas que ali trabalhavam deveriam confiar inteiramente em Deus todo o seu sustento. Ou seja, eles não pediriam nada para ninguém, mas eles pediriam para Deus em oração tudo aquilo que eles precisassem. Porque eles iriam depender e confiar somente em Deus. E Deus iria mover o coração das pessoas para auxiliar ali naquele orfanato. Foi nesse momento que nasceu no coração de George Miller, que você vai ver que ele tem uma história brilhante, fascinante com o orfanato. Você já vai entender daqui a pouco. Foi nesse momento que nasce no coração dele a inspiração para depois fundar o próprio orfanato. E viver com base nesse mesmo princípio, de depender exclusivamente de Deus. Quando ele ainda estava no seminário, ele cultivou, foi o momento que ele começou a cultivar a sua vida de oração. Ali no seminário, o que ele fazia? Ele reunia os alunos à noite, eles oravam até a meia-noite. E de manhã cedo ele acordava às 6 da manhã e reunia de novo aqueles alunos para mais um culto doméstico. Então, foi no seminário, junto com outros alunos assim como ele, que ele começou a cultivar a sua vida de oração mais profunda, mais profunda. Foi nesse momento que, quando ele foi perguntado um dia a respeito da sua vida de oração, olha só o que ele respondeu. Eu vou ler para você, tá bom? Preste atenção aí, acompanha. Quando perguntado a respeito da sua vida de oração, ele respondeu o seguinte: oro algumas horas todos os dias. E ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deitado e enquanto me levanto. Estou constantemente recebendo respostas. Uma vez persuadido de que certa coisa é justa, continuo a orar até receber. Olha o coração persistente desse homem. Nunca deixe de orar. Milhares de almas têm sido salvas em resposta às minhas orações. Espero encontrar dezenas de milhares delas no céu. O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Agora olha aqui esse testemunho. Tenho orado 52 anos diariamente por 2 homens, filhos de um amigo da minha mocidade. Não são ainda convertidos, porém espero que o venham ser. Como pode ser de outra forma? Há promessas inabaláveis de Deus e sobre elas eu descanso. Então, gente, olha aqui a fé inspiradora desse homem. Esse homem, ele tinha um hábito de oração, mas ele só não tinha um hábito de oração, ele tinha o hábito de perseverar em oração. Porque às vezes nós até temos esse hábito, a gente até ora, mas a gente rapidamente desiste quando não vê o efeito e o resultado que nós esperamos pela nossa oração. E ele não. Ele já estava orando aqui, ele dá o exemplo,
há 52 anos por 2 amigos dele de infância. Essas pessoas ainda não eram convertidas, mas mesmo assim ele tinha plena convicção de que Deus iria alcançá-los. Porque ele mesmo se pergunta como poderia ser diferente. Eu estou firmado em promessas inabaláveis. Eu vou continuar orando, eu vou continuar perseverando, eu não vou desistir. Você está pegando? Olha só, o coração de alguém cheio de fé, um coração de alguém firmado nas verdades do Senhor. Aí, antes de falecer, você sabia que ele já havia lido a Bíblia? Porque aqui eu estou falando de oração. E aí você pensa, ele só orava? Não, ele era alguém também que tinha hábito de ler a palavra de Deus diariamente. Antes de falecer, ele já havia lido a Bíblia mais de 200 vezes, sendo que pelo menos 100 vezes dessas ele estava orando, ele estava lendo de joelhos. Ele tinha o hábito de ler a palavra de Deus de joelhos. Então, gente, isso daqui é realmente para nos despertar. Que a gente tem tantas facilidades hoje em dia, a gente pode ler no celular, a gente pode ler na Bíblia de todas as atualizações possíveis, as traduções possíveis, e mesmo assim, às vezes, a gente não tem uma atitude tão direcionada como essa. E aí a gente pergunta, né? Nós nos perguntamos, por que essas pessoas eram tão extraordinárias? Mas, na verdade, não é que elas tinham algo em si, mas elas tinham tanto de Deus em si que isso fazia com que elas fossem extraordinárias. Amém? É porque elas buscavam a Deus em oração, porque elas tinham hábitos, assim, básicos da fé que às vezes a gente deixa de cultivar. De ler a Bíblia todos os dias, de orar, de buscar a Deus, de se consagrar, de jejuar, de congregar, de fazer parte de uma congregação. Isso tudo fazia diferença. E essas pessoas tinham isso daqui, você observa isso na vida dos heróis da fé. Quando, enfim, o George Miller começou o ministério pastoral dele, que ele começou a pastorear uma igreja local, ele não ficou à vontade com a ideia de ter um salário fixo. Então, nesse momento aqui da sua vida, ele chegou à conclusão de que ele não queria ser pesado para os irmãos. Eu vou ter um salário fixo, aí os irmãos vão ter que, pagar o meu salário. E aí ele achou que isso fosse gerar um peso para os irmãos, então ele chegou à conclusão de que ele não queria um salário fixo, tanto porque ele não queria ser pesado para os irmãos, eu achei interessante do testemunho dele, quanto também que ele não queria ser levado a trabalhar mais pelo dinheiro do que por razões espirituais, porque ele também temia que isso fosse uma pedra de tropeço para ele. Eu vou trabalhar para aquilo que eles vão me pagar, vai se tornar uma profissão para mim, eu quero que seja muito além de uma profissão, eu quero que seja um chamado, eu quero que seja uma entrega. Eu não quero que seja por conta do dinheiro, do salário, mas eu quero que seja por conta do chamado que Deus tem para realizar na minha vida. E aí ele chegou a fazer um voto com Deus, de preferir confiar em Deus do que no seu próprio dinheiro. E aí o voto que ele fez com Deus foi exatamente o seguinte, preste atenção, olha esse voto interessante que ele fez com Deus, desafiador, na verdade. Não foi fácil para ele manter esse voto. No meio do caminho ele chegou até a ter dúvidas a respeito desse voto. Mas o voto que ele fez com Deus foi o seguinte, ele fez um voto com Deus e com a sua igreja, de que ele jamais diria aos irmãos, ou para qualquer pessoa sobre as suas necessidades. Então ele não pediria nada para ninguém. Ele não diria assim, irmão, estou passando necessidade, me oferta uns 50 reais. Irmão, estou precisando pagar uma conta, me oferta 500 reais. Não, ele não faria isso. Ele somente falaria para Deus das suas necessidades. E ele diria, Senhor, o Senhor conhece a minha necessidade, o Senhor sabe do que eu estou precisando, envia suprimento. Socorre o teu servo. É exatamente isso que ele faria. E foi isso que ele fez. Ele falaria apenas para Deus. Então ele colocou uma caixa no salão da igreja e ele falou, irmãos, quem quiser depositar, quem quiser abençoar, o meu salário está aqui, você põe nessa caixa, mas é disso que eu vou sobreviver. Então ele não estipulou nada, deixou a critério dos irmãos e ele passou a não pedir nada, confiar inteiramente em Deus. No início, gente, foi bastante tranquilo, porque Deus surpreendeu, ele teve todas as suas necessidades supridas. Então, no início, isso foi muito bom, mas, Deus nos permite passar por alguns desafios. E você percebe que no primeiro ano foi muito bom, teve alguns anos que foi muito bom, mas teve anos que ele passou por crises financeiras, assim, de não ter dinheiro para pagar aluguel, de não ter nenhum dinheiro sequer para comprar até o alimento. E foi difícil, nesse momento ele até chegou a duvidar se ele tinha agido corretamente em fazer esse voto. Mas logo em seguida Deus foi lá e honrou a fé dele. Ele viu de fato que ele deveria permanecer, prevalecer nesse voto, crendo que Deus iria suprir todas as suas necessidades. E Deus realmente sempre enviava provisão. Por diversas vezes, irmãos chegavam ofertando na vida dele em momentos providenciais de dificuldade. Desculpa. Ou seja, os irmãos chegavam ali sem saber da sua necessidade, mas enviados por Deus. E aqueles irmãos iam lá e supriu a necessidade daquele pastor, que ele não falava o que ele estava precisando, mas ele falava para Deus. Ele não falava para as pessoas, mas ele falava para Deus. Então, assim, irmãos, é realmente o exercício de fé.
Eu não estou dizendo que todos os pastores têm que fazer esse mesmo voto, não estou falando, isso é muito pessoal. Mas aquilo que Deus nos pede, nós precisamos fazer. Então, eu não sei o que é tão pessoal que Deus pode estar te pedindo, que você precisa identificar que por mais desafiador que seja, você precisa fazer. Você precisa colocar em prática. Amém? Todos estão entendendo, irmãos? Você está conseguindo acompanhar aí? Glória a Deus, essa história é muito impressionante, ela é muito inspiradora. Eu quero muito que você não perca essa conexão. Eu quero muito que você receba essa noite uma inspiração de fé para o teu ministério e para a tua vida. Amém? Então, não perca essa conexão, não se distraia com outras coisas, não converse com teu filho, fica focado. Porque é um tempo breve que nós temos aqui, mas ele é pontual, ele é intencional. Amém? Então, queridos, ele passou por muitas dificuldades. Foi nessa época de dificuldade que ele chegou a uma conclusão, preste atenção. Nesse momento de dificuldade, ele chegou a uma conclusão com a esposa dele. Ele era recém-casado e como eles passaram muita luta financeira, muita dificuldade, né, por viver totalmente pela fé, não ter uma renda fixa, não é fácil, né? Quem é pastor sabe muito bem disso, não é fácil pastorear, não é fácil liderar. E aí ele disse o seguinte para a esposa dele: não nos endividaremos, porque achamos que tal coisa não é bíblica, e assim não teremos contas a pagar, somente compraremos o que pudermos, tendo dinheiro em mãos. Assim sempre saberemos quanto realmente possuímos e quanto temos direito de gastar. Então, passando por tantas dificuldades financeiras, ele chegou à conclusão de que ele não poderia se endividar, que ele não poderia ter contas a pagar, ele somente poderia gastar aquilo que exatamente ele tinha. Tenho tanto, vou gastar tanto. Não tenho, não vou gastar. Vou segurar, porque senão vou viver uma vida aprisionado nas dívidas. Então, eu achei interessante essa conclusão que ele chegou. De realmente ser alguém pé no chão, alguém ponderado. Pera lá, não sei quanto eu vou receber, então não vou fazer dívidas que eu não posso pagar. Eu vou tentar viver com aquilo que Deus me proporciona viver. Amém? Na medida daquilo que Deus vai derramando sobre a vida dele. E isso é muito interessante, porque a nossa geração é uma geração, né, muito, né, consumista. Uma geração que não pensa tanto nisso. E às vezes a gente acaba sendo escravo das dívidas. Isso está roubando o nosso sono, a gente está dizendo que é o diabo, não é? Às vezes é as nossas atitudes de desequilíbrio financeiro. Não é fácil, eu sei que não é fácil, também tem as nossas lutas financeiras. E aí, queridos, Deus sempre enviava provisão, como eu disse para você. Certa vez, ele ficou... Agora eu quero que você preste muita atenção nesse momento da história, que aqui começa um grande diferencial no ministério dele, né? Com os órfãos. Ele teve diversos orfanatos, então eu quero que você preste atenção, porque aqui foi o início dessa grande história, tá? Certa vez, aí no seu ministério pastoral, cuidando das ovelhas, servindo a Deus com muita alegria, ele ficou muito comovido quando ele viu a situação dos órfãos, das crianças órfãs na rua da sua cidade. E quando ele viu tantas crianças órfãs, o sofrimento, né, assim, o descaso com aquelas crianças, nesse dia que ele viu diversas crianças, ele decidiu levar essas crianças para comer com ele, servir um alimento para essas crianças, e aproveitou, tirou ali 1h30 de tempo para ensinar essas crianças a respeito das escrituras. Rapidamente, sem perceber, essa obra começou a aumentar, crescer, até que, de repente, ele se achou cuidando aí de 34 crianças. Aí preste atenção comigo, olha só como os projetos de Deus acontecem. Às vezes tem pessoas que estão esperando ter toda uma estrutura para iniciar um projeto. Quando eu tiver uma casa, ele poderia pensar isso, né? Não, quando eu alugar um prédio, quando eu tiver os móveis, quando eu tiver os voluntários, aí eu vou iniciar o projeto do orfanato. Mas não, o que ele fez? Com aquilo que ele tinha. O que ele tinha? Nada. Só tinha alimento e a própria casa dele. E aí ele falou, não, mas eu vou levar essas crianças para comerem na minha casa. E eu vou servir algo para essas crianças. Eu vou ensinar a palavra de Deus para elas. E através desse movimento simples, a palavra de Deus nos ensina para não desprezar os pequenos inícios. Grandes coisas têm pequenos inícios. Só que tem gente que está esperando as grandes coisas terem grandes inícios. E não é assim que funciona. É por isso que as coisas não destravam na nossa vida, porque a gente está esperando estar tudo perfeito, tudo maravilhoso. E não é assim que acontece. Ele começou com o que ele tinha. O que você tem é aquilo que Deus vai te usar para começar a grande obra que ele tem para fazer. Não espera estar tudo perfeito, não espera o melhor cenário, mas somente começa. Amém? Quando você começa, você dá um passo de fé, Deus vem com a provisão também. E foi isso que esse homem experimentou. Aí sabe o que ele fez? Com pouco tempo ele já estava cuidando de 34 crianças órfãs, sem ter condições para isso. Né? Ele não tinha condições para ele, mas olha como Deus é um Deus provedor. Certa noite, lendo a sua Bíblia, ele ficou profundamente tocado com as palavras. Olha só, eu nunca tinha observado também essas palavras. Eu já li a palavra de Deus, mas eu nunca me detive, nunca prestei atenção nesse texto que eu vou compartilhar com você
Salmo 81:10, que diz assim: abre bem a tua boca e eu a encherei. Certo dia, lendo esse texto, isso saltou aos olhos dele e essas palavras passaram a ser o lema de fé da vida dele, do ministério, de tudo que ele fazia, inclusive do orfanato. Então, a partir desse momento, ele entendeu: abre bem a tua boca e eu vou encher. E ele começou a tomar posse: Senhor, eu vou fazer a minha parte, eu creio que o Senhor vai enviar provisão. Eu creio que o Senhor vai enviar provisão abundante. É isso que nós temos orado. Amém? Aqui na nossa casa, nós falamos: Senhor, nós temos experimentado a tua provisão, mas agora nós queremos experimentar a tua provisão abundante, além da medida. Porque eu creio que Deus é um Deus provedor que nos surpreende naquilo que Ele faz. Amém? Aí, queridos, olha só. Gente, até eu tô aqui metralhando, né? Mas não sei se você tá conseguindo acompanhar. Amém? Continuar aqui. Amém, amém? Dê um amém só pra eu saber que você tá conseguindo acompanhar. Você tá ligado, conectado nessa história de fé, que tá te inspirando assim também como tá me inspirando. Amém? Vamos lá? Então, gente, certa noite, como eu disse, ele se deparou com esse salmo e aquilo motivou ele a viver pela fé. E aí, irmão, sabe qual foi o próximo passo dele? Começou a planejar como seria, né, alugar ali uma casa para aqueles órfãos. Gente, ele não tinha condições, não tinha dinheiro, mas ele tinha o quê? Fé. Era isso que ele tinha. Ele começou a planejar como alugar uma casa para os órfãos. E apenas 2 dias depois dele começar a orar pedindo para Deus provisão para que ele pudesse alugar a casa para esses órfãos, chegou a primeira doação, o primeiro xelim, né, que é a moeda da época, era o xelim, como se fosse R$1 ou R$10 talvez, um valor muito pequeno, mas chegou a primeira doação para aquele projeto. E ele entendeu: Deus está comigo, eu vou permanecer. 4 dias depois que ele estava ali em oração pedindo isso para Deus, lembra que eu falei para você que ele tinha um voto de não pedir nada para ninguém? Então ele não pedia: fulano me ajuda, fulano me ajuda. Não, ele simplesmente pedia para Deus e Deus respondia as suas orações. Esse era o voto dele. É o voto de fé. Se temos fé para fazer esse voto, eu não sei, mas foi o voto que ele fez. 4 dias depois, ele recebeu a primeira doação de imóveis e doação de serviços de uma irmã voluntária que se voluntariou a falar assim: olha, eu vou poder ajudar, eu posso disponibilizar o meu tempo. E depois, poucos dias depois, ele recebeu a ajuda de mais móveis para poder compor aquele prédio que ele ia alugar e mais mão de obra para o serviço. Outros voluntários se habilitaram para aquela obra. Gente, então olha como Deus trabalha, olha como Deus faz, sem que ele tivesse que pedir nada para ninguém, somente pedindo para o dono da obra. E Deus foi tocando o coração das pessoas e foi enviando provisão, um ajudando daqui, outro ajudando de lá, outro oferecendo mão de obra, e assim ele foi montando aquele local simples para receber os primeiros órfãos. Então, assim, é impressionante a história de fé desse homem, de verdade. 3 meses depois disso, ele conseguiu, que ele fez esse propósito com Deus de querer alugar, dispôs o seu coração em alugar um espaço para os órfãos. 3 meses depois disso, ele conseguiu alugar uma grande casa para o orfanato, né? Não somente para o orfanato masculino, mas também para o orfanato feminino. E no dia da inauguração do orfanato feminino, dos masculinos já tinha alguns meninos lá, mas no dia da inauguração do orfanato feminino, ele ficou entristecido porque não chegou nenhuma órfã, nenhuma menina para poder participar daquele projeto. Foi então que ele se lembrou que ele não tinha pedido isso em oração a Deus. E ele foi se humilhar diante de Deus, ele foi orar diante de Deus e falar: Senhor, envia essas pessoas para o orfanato, envia crianças para serem ajudadas. E após isso, naquela primeira noite de clamor, no dia seguinte já chegou a primeira órfã. E até final do mês já eram 42 órfãs ali naquele local. Amém? Gente, vocês estão conseguindo pegar aí a visão de fé? A visão de fé não é uma pessoa que espera o cenário ficar pronto, é a pessoa que faz a sua parte e confia que Deus vai, preparar aquilo que falta. Olha só a visão de fé desse homem. Eu quero que você saia daqui inspirado com essa visão de fé. Ele afirmou que até antes da sua morte, preste atenção, ele já havia recebido mais de 5.000 respostas de Deus no mesmo dia em que ele fazia o pedido. É verdade que muitas respostas não vieram no mesmo dia, é verdade, mas muitas respostas também vieram no mesmo dia. Como é que ele sabia disso? Porque ele tinha um hábito de anotar no seu caderno a data de um lado do pedido feito para Deus e do outro lado a data da resposta. Então, ele sabia exatamente quando ele pedia e quando Deus concedia. E no caderno dele já tinha uma anotação de mais de 5.000 pedidos concedidos no mesmo dia. Tamanha a sua fé, porque ele cria que Deus de fato responderia, e Deus respondia no tempo certo. Amém? Então, assim, essa história, de fato, ela é muito inspiradora, porque ela nos mostra a trajetória de uma pessoa de fé.
Quando ele estava, houve uma época que ele estava assim, com muitas responsabilidades, porque pense comigo, ele era pastor de uma igreja que nessa época já tinha aproximadamente 400 membros. Ele era o líder de um orfanato que sustentava diversas crianças e ele tinha muitas responsabilidades, ele pregava, ele auxiliava, ele tinha muitas responsabilidades. E nesse momento ele chegou à conclusão de que o crente, a frase dele é essa, viu? O crente poderia fazer mais em 4 horas do que... o crente poderia fazer mais em 4 horas tendo 1 hora de oração do que em 5 horas sem oração, porque ele experimentou isso na vida dele. Ele experimentou que quando ele tinha tantas tarefas, ele deixava de orar, ele não conseguia produzir. Mas quando ele tinha tantas tarefas e ele priorizava orar, as demais horas do dia dele eram muito mais aproveitáveis. Então olha essa experiência que ele está passando pra gente. A base do seu ministério, oração. Depois ele alugou a segunda casa para os órfãos do sexo masculino. Aí já foi uma outra multiplicação, ou seja, tem 3 casas aqui. Por muitas vezes ele orava com centenas de pessoas sentadas à mesa, pedindo provisão, e Deus sempre o surpreendeu. Então, irmãos, teve momentos em que não tinha alimento para aquelas crianças. E as crianças sentavam à mesa e ele orava, Senhor, envia provisão, porque não tem. E ele mesmo testemunhou, né, antes da sua morte, que durante todo o período que ele passou ali, cuidando daquele orfanato, nem um dia faltou alimento para aquelas crianças. Nem um dia aquele alimento chegou com mais de 30 minutos de atraso. Olha só a experiência de fé que esse homem tem para compartilhar. Então é muito interessante. Ele testificou isso. Sabe por quê? No final da sua vida, ele já tinha no orfanato mais de 2.000 órfãos. Já pensou o que é isso? É muita gente para ser sustentada. É muita boca para ser sustentada sem um caixa. Ele não tinha caixa. Ele vivia daquilo que Deus enviava para ele. Então, mais de 2.000 órfãos foram sustentados todos os dias e nenhuma refeição se fez com atraso superior a 30 minutos. E tudo isso com oração e fé, sem nunca pedir ajuda a ninguém, somente a Deus. Esse é o testemunho de fé desse homem. É algo impressionante. Veja que ele escreveu com 69 anos de idade. Eu digitei isso daqui porque eu marquei para compartilhar com você exatamente a forma que ele escreveu. Não com as minhas palavras, mas com as palavras dele. Ouça aí. Não me lembro, em toda a minha vida de crente, num período de 69 anos, de que eu jamais buscasse sinceramente e com paciência saber a vontade de Deus, pelo ensinamento do Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus, e que não fosse guiado certo. Se me faltava, porém, sinceramente de coração, a pureza perante Deus, ou então se eu não olhava para Deus com paciência pela direção, ou se eu preferia o conselho do próximo ao da palavra de Deus, então errava gravemente. Aqui ele está dizendo pra gente o seguinte, que durante toda a vida dele, ele procurou ser alguém que era direcionado pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. E ele esperava pacientemente por uma direção de Deus. Ele percebeu que todas as vezes que ele dava crédito mais para o conselho dos outros, ou então para aquilo que ele sentia, para suas próprias emoções, ele tomava decisões erradas. Mas quando ele esperava pacientemente pela direção de Deus, e ele tomava decisões baseadas naquilo que o Espírito Santo confirmava, no seu Espírito e na palavra, ele tomava decisões certas. Isso é um ensinamento para nós, de uma pessoa de fé. A confiança dele em Deus era tamanha, que ele nunca recusou aceitar novos órfãos. Então não importa quantos órfãos chegassem, ele sempre acolhia todos, crendo na provisão de Deus. Um de seus conselhos era, preste atenção também, palavras dele, se desejamos que a nossa fé cresça, não devemos evitar aquilo que a prove e por meio do que ela seja fortalecida. Então, quando eu peço para Deus fé, eu tenho que entender que Deus vai me mandar situações que vão provar a minha fé, e elas são necessárias. Vai vir desafios, vai vir provações, mas isso tudo é porque Deus está forjando a minha fé. É necessário isso. E ele está dizendo, se você quer uma fé forte, você não pode evitar as situações que você vai enfrentar para poder usar a sua fé. Um outro conselho que ele dava é, ainda mais um ponto, para que a nossa fé se fortaleça. É necessário que deixemos Deus agir por nós ao chegar a hora da provação e não procurar a nossa própria libertação. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim, não procurem atalhos. Quando chega a hora da provação, chega a hora da dificuldade, esse é o momento de você usar a sua fé. Não procure atalhos, não procure escapatórias, mas entenda que esse é o momento de você usar a sua fé. E por último, o conselho que ele deu, se o crente deseja ser grande em fé, deve dar tempo para Deus trabalhar. E aqui ele está falando de perseverança, de paciência. Você quer ser uma pessoa forte na fé, você quer ser alguém que tem fé e que exercita a sua fé, então tenha paciência para ver Deus trabalhar.
Porque assim como Deus pode responder no mesmo dia, Ele pode responder anos depois. Tudo no tempo dele. Tudo conforme o seu propósito. Mas se você não tiver paciência, se eu não tiver paciência, a nossa fé vai desfalecer. A gente não vai ter uma fé fortalecida. Ao final da sua vida, olha só, ele já tinha construído aproximadamente 5 prédios grandes, edifícios grandes, casas grandes para acolher esses órfãos. E já havia sobre a sua guarda mais de 2.000 órfãos, né? Entre meninos e meninas. Mas além disso, ele tinha responsabilidade com a sua igreja. Ele era aquele que auxiliava o sustento de 189 missionários. Ele tinha sob a sua responsabilidade aproximadamente 9.000 alunos e muito mais. Então, gente, pense numa pessoa que se entregou extremamente para o seu chamado, que influenciou a vida de muitas pessoas e que não negou se entregar, ainda que ele tivesse muitas atribuições, todas voltadas para o reino. Certa vez, eu quero praticamente encerrar aqui com essa história, tá? Quer dizer, tem 2 histórias aqui pra gente encerrar. Como nosso último dia do propósito, a gente vai passar um pouquinho do nosso horário, mas não muito, tá? Mas acompanhe aí, porque é muito edificante. A primeira história, assim, que eu separei, tem muitas histórias dele, eu só separei 2, assim, mais importantes, que mais me impactaram para compartilhar com você. Certa vez, George Miller recebeu um convidado no seu orfanato, e quando esse convidado chegou lá, depois que todos deitaram à noite, ele chamou esse convidado. E ele falou assim, não sei se você sabe, mas amanhã nós não temos alimento aqui no orfanato. Mais de 2.000 crianças. Nós não temos absolutamente nada. E ele falou para aquele convidado, fulano, vamos orar pela provisão de Deus? E aí eles passaram a madrugada, tiraram um tempo em oração, clamando por essa necessidade, né? E uma oração que ele sempre fazia, não sei se eu cheguei a anotar aqui, não lembro, era, Senhor, o Senhor conhece a necessidade do seu servo, envia provisão, ele sempre fazia essa oração. E ele fez exatamente essa oração, Deus, nós não temos alimento amanhã, tem mais de 2.000 crianças aqui, e eu peço que o Senhor mande provisão. Ele fez essa oração de madrugada. Quando foi de manhã cedo, para espanto, né, dos outros, mas não dele, porque ele tinha um coração que cria em Deus, já havia alimento suficiente para todas as crianças. E aí, né, quando foi procurar saber o que tinha acontecido, a história nos conta que um determinado homem que tinha posses, de madrugada foi acordado por Deus, e Deus falou ao coração dele, leva alimento durante 1 mês para o orfanato do meu servo. E assim ele fez. No dia seguinte, de manhã cedo, ou seja, no momento que ele estava em oração, o Espírito Santo já estava incomodando o coração desse homem. E quando esse homem assumiu o desafio, na manhã seguinte já tinha alimento para todas aquelas crianças. E não somente para aquele dia, mas Deus falou para ele, sustenta durante 1 mês. E durante 1 mês inteiro ele sustentou aquele orfanato. Então, gente, isso é só uma amostra do que esse homem vivia. E ele tinha convicção de que Deus iria providenciar, porque é a obra de Deus, a convicção dele estava em Deus. Isso é muito interessante, essa história é muito interessante. E você sabia que quando ele tinha 69 anos de idade, ele iniciou diversas viagens missionárias? Parece que na idade, né, que para muitos a pessoa já está se aposentando na fé. Não. Ele iniciou um novo desafio no ministério dele. Viagens missionárias, ele ainda não tinha feito isso até então. E nessas viagens missionárias que ele realizou com 69 anos de idade, ele pregou centenas de vezes em aproximadamente 42 nações. Já pensou o que é isso? Alguém com esse vigor, com essa entrega, de todas as responsabilidades que ele tinha, ele assumiu mais um desafio, ser missionário. Por fim, vamos encerrar com a última história aqui marcante que eu quero compartilhar desse homem que me inspirou muito. Certa vez, em uma dessas viagens missionárias que ele estava fazendo, depois de horas de viagem, ele percebendo que talvez pudesse acontecer dele se atrasar e não conseguir chegar no seu compromisso missionário que ele teria, ele simplesmente tocou no ombro do comandante, aqui, dizendo assim, olha, oi, tudo bem? Olha, eu vim lhe dizer uma coisa, comandante. Eu tenho que estar na cidade de Quebec no sábado à tarde. E o comandante respondeu para ele que isso era impossível. Aí sabe qual foi a resposta de George Miller? Ele disse para o comandante, pois bem, se seu navio não pode levar-me, Deus achará outro meio de transporte, porque durante 57 anos eu nunca deixei de estar no lugar a hora em que me achava comprometido. Olha o nível de fé. Se o seu navio não puder me levar, Deus vai mandar outro meio, mas que eu vou estar no meu compromisso, eu vou estar. Porque não era algo dele, era algo de Deus. Ele tinha convicção disso. O comandante, então, achando claro que ele era louco, né? Mostrou para ele a neblina e falou assim, veja só, senhor, a neblina, não tem como chegar, nós temos muita neblina, a viagem vai atrasar. E aí, George Miller disse para ele, meus olhos, querido, não estão na neblina. Os meus olhos estão no Deus vivo que governa todas as circunstâncias da minha vida. E ele disse para aquele homem, vamos orar pela intervenção de Deus.
E aquele homem, achando tudo bem que ele era louco, né? Mas para não contrariar, decidiu orar com ele. Ele era cristão, esse comandante, mas não tinha uma fé viva. E aí, essa situação impactou muito a vida desse comandante, ele relata depois. Assim, o George Miller orou de uma forma muito simples, dizendo basicamente isso: Senhor, se for a tua vontade, retira essa neblina dentro de 5 minutos. E eu creio ser essa a tua vontade. Uma oração tão simples ele fez. Quando terminou essa oração, o comandante ia fazer a oração dele. E aí o George Miller falou, não precisa fazer. Primeiro, porque eu sei que você não crê que Deus vai fazer isso. E segundo, porque eu já creio que Deus fez. Olha só a resposta dele. Nesse momento, ele abre a porta, né, da cabine onde eles estavam orando, e ele olha para o alto, e ele pede para o comandante olhar para o alto. Ele fala, tá vendo só? Neblina já dissipou. E aí, sabe o que acontece, queridos? É que justamente no dia e hora que ele deveria estar nessa cidade, Quebec, ele está lá. Por quê? Porque ele acreditava piamente que Deus controla todas as coisas e que nada está fora do controle de Deus. De que Deus tem um domínio sobre todas as circunstâncias. Até aquilo que a gente acha que Deus não tem, Deus tem. Ele tinha tamanha convicção de quem era Deus e de quem ele era em Deus, que ele não tinha dúvida de que Deus iria fazer. Tanto para sustentar 2.000 crianças, quanto para levar uma viagem missionária, quanto para cuidar de todas as coisas, inclusive do seu próprio sustento. Era alguém de fé. E essa história me impactou muito quando eu li. E eu sei que impactou muito também esse comandante, porque ele relata que a vida dele foi totalmente impactada depois desse encontro com George Miller. Ele nunca tinha conhecido alguém com tamanha fé. Um outro detalhe na história dele, para nós encerrarmos, é que ele sempre teve uma esposa fiel. Essa esposa, depois de 40 e poucos anos de casado, ela falece, ele vai casar a segunda vez e ele também fica até o final da sua vida com a segunda esposa, que também falece antes dele. Ele faz o sepultamento das duas esposas, sempre com uma atmosfera de fé, sempre crendo no milagre, nas coisas de Deus, crendo que Deus sabe todas as coisas, confiando em Deus plenamente, mesmo diante das crises. Na noite da sua morte, com 93 anos, ele falece com 93 anos, sem mostrar sinal de diminuição das suas forças. Ele simplesmente se deita como de costume, e aí ele vai ser chamado por Deus. Os jornais publicaram meio século depois da sua morte a seguinte notícia, escute sua notícia. O orfanato de George Miller, em Bristol, permanece como uma das maravilhas do mundo. Desde sua fundação, em 1836, a cifra que Deus tem concedido unicamente em resposta às orações, porque eles não tinham caixa, eles só tinham oração e fé, sobe a mais de 20 milhões de dólares e o número de órfãos ultrapassa 19.935 órfãos. Ou seja, quase 20 mil órfãos já estavam vivendo desse orfanato. Apesar de os vidros de cerca de 400 janelas terem sido partidos recentemente, essa foi uma notícia na época da Segunda Guerra Mundial, por bombas da Segunda Guerra Mundial, nenhuma criança e nenhum auxiliar foi ferido. Então eu quero encerrar essa história dizendo para você, gente, é possível viver pela fé. É possível acreditar naquilo que ninguém acredita. É possível ser uma pessoa que persevera em oração. Uma pessoa que não vive na dependência. Eu sei que é difícil pra gente viver assim. Não é verdade? É difícil pra gente não ter um pé de meia, não tô dizendo que você não possa ter. Mas é difícil pra gente não ter um plano B, sabe? Ter algo que a gente fala assim, não, se der errado aqui, eu tenho isso daqui pra me segurar. É difícil. Mas é interessante que pessoas que vivem pela fé, elas confiam inteiramente em Deus. A esperança delas está inteiramente em Deus. E a história desse homem, se você puder, pesquise um pouco mais, leia sua biografia. Fiquei procurando a biografia para mandar no grupo Academia de Líderes. Tenho a impressão que encontrei uma, eu vou encaminhar lá. Você não faz parte, clique na nossa bio, você entra no grupo Academia de Líderes, que lá a gente passa sempre materiais muito bons e avisa quando está acontecendo as lives e treinamentos e tudo a gente passa lá para você. Então, gente, isso daqui nos incentiva a sermos pessoas cheias do Espírito Santo, avivadas por Deus, mas acima de tudo pessoas que têm fé, porque, irmãos, o que é que nos diferencia daquele que não conhece, do incrédulo? A palavra de crente ou incrédulo significa aquele que crê. Mas se você crê verdadeiramente em Deus, o que é que te diferencia daquele que não crê? É a sua fé, é exatamente isso. E se a nossa fé é frágil, é débil, então infelizmente não tem nada que nos diferencia do mundo. O que realmente nos diferencia é a nossa fé. É quando todo mundo diz assim, meu Deus, como é que essa pessoa está de pé? Você fala assim, eu tô porque eu creio no milagre e no propósito de Deus. Eu tô porque eu creio que Deus vai mudar a história da minha vida, mudar a história da minha família, vai dar um levantar no meu ministério.
algo vai acontecer, porque eu não deixei de crer, eu não deixei de orar. Amém? É essa mensagem que eu quero deixar para você. Eu espero que esse propósito Heróis da Fé tenha edificado muito a tua vida. Nesse momento eu vou fazer o sorteio do vídeo, não saia, do livro, perdão, não saia, pra gente poder encerrar com o sorteio do livro. Eu vou pedir para quem está agora participando nesse momento, porque eu sei que tem gente que entra, que sai, que entra, que sai. Eu quero agradecer a participação de todos, mesmo que você que não ficou até o fim, amém. Sei que cada um tem seus compromissos, mas se você perdeu essa live, vai lá no canal do YouTube nosso, também tá no nosso link da bio, e assista. Eu acho que hoje é o 10º dia, se eu não me engano, 19º dia. Você vai lá e assiste todos os dias, se edifica em todos os dias. E essa história de hoje é para fechar, né, assim como realmente a cereja do bolo, porque é uma história que me motiva muito. Eu quero viver esse ambiente de fé. Não é fácil, mas eu quero ser desafiada a viver. Eu quero que você também seja desafiado a viver, a depender exclusivamente de Deus, e não das pessoas, e não das promessas do homem, mas a depender exclusivamente de Deus, porque Ele pode, Ele vai realizar na tua vida. Amém? Nesse momento eu quero aproveitar que você está aqui. Quem está online agora, ao vivo aí, para estar mesmo participando nesse momento, que está aqui conosco, manda por favor um amém, uma mãozinha, alguma coisa, porque eu vou sortear entre as pessoas que estão aqui presentes, tá? Um livro que aí você vai escolher se você quer uma mensagem de célula. Na verdade é um e-book, tá? Um e-book. Qual a diferença? O e-book é um material que você vai receber em PDF, então você pode utilizar no celular, no notebook, você pode imprimir, encadernar, tá bom? Não é impresso. Na verdade, os nossos livros são todos e-books, então isso facilita bastante. É melhor ainda, tá? Que você recebe na hora. Então, por favor, tem aqui... Pastor Luiz Neto vai concorrer, Tá bom. Tem mais alguém, gente, aqui? Então tá, vou colocar aqui a Thelma Cabral, colocar aqui alguns nomes, tá? Os primeiros aqui vão mandando rapidinho pra gente não demorar muito, tá? Pro nosso tempo apertadinho. Passe aí rapidinho, dê um amém, passe uma mãozinha, tá? Pra que eu possa aqui fazer o sorteio entre vocês, tá? Os que estão ao vivo agora aqui com a gente. Roseli Silva, 0304, tá? Vou mandando ali, gente, que eu vou já sortear aqui, tá? Até tirar aqui os papeizinhos e eu já vou tirar exatamente o nome de quem tá mandando. Não sei nem se eu tô com alguma coisa aqui pra cortar. Gente, mais alguém? Mande aí seu nome, mande amém, mande uma mãozinha pra eu poder fazer o sorteio entre vocês, tá? Vamos lá rapidinho, pra gente poder fazer o sorteio desses e-books. Eu creio que vai abençoar muito a sua vida. E obrigado por você ter ficado até aqui, ter acompanhado. Quem perdeu, assiste lá no YouTube, que tá todos os nossos encontros aqui, tá? Nise Cordovil. Tem mais alguém, gente? Vamos lá pra gente realizar o sorteio, tá? Eu sei que muitas pessoas passaram, mas alguns acabam saindo, entrando. SRS Santana. Gente, quem for ganhar esse material, você tem que me passar aqui agora no nosso chat o seu telefone para eu poder encaminhar para você, tá bom? Como é e-book, é em PDF, você vai receber imediatamente no seu celular. Você pode imprimir, você pode encadernar, você pode utilizar no celular, tá bom? Gente, eu vou fechar aqui, tá? Mais alguém? Por favor, fale agora, cale-se para sempre, tá? Porque a gente vai já sortear. Então vamos lá. Você que tá participando aí. Tudo certo, gente? Vou sortear aqui então. Vou tirar aqui os nomes rapidinho e já vamos saber quem que vai ser o ganhador desse e-book. Você vai passar pra mim aqui. Agora, se não me passar o número, eu não posso fazer nada, tá? Você tem que me passar aqui pra eu poder encaminhar pra você. Senão eu não vou ter o seu contato. Tudo certo? Vamos aqui. Um minutinho, tenha uma paciência aí, que a gente já vai tirar agora aqui o nome, tá? Vamos lá? Um minutinho. Que alguém aqui vai ser muito abençoado. Eu tenho certeza que esse material vai auxiliar muito no teu ministério, viu? Que vai ser uma bênção. Então, vou misturar aqui e vou tirar rapidinho. Seja o que Deus quiser. Bom, eu tirei o nome aqui, SRS_Santana, tá? Foi a SRS_Santana, não sei qual é o seu nome. Mande pra mim agora aqui no chat, por favor, o seu número, para que eu possa encaminhar o material para você. Aí você vai escolher, você prefere um material sobre mensagens de célula, que nós temos 60 mensagens de célula ali no nosso material, ou você prefere material temas para discipulado, que aí tem aproximadamente 30 temas, ou 40 temas, 30, se não me engano, temas para você ter aí no seu discipulado, temas para você trabalhar semanalmente. Tá? Parabéns, parabéns, isso aí, o pastor tá mandando aqui, Caripunas, parabéns. Parabéns para você que já ganhou e vai receber agora. Me passe, por favor, aqui no chat rapidinho, tá?
ou passe lá no direct do nosso Instagram. Mas se você não passar, eu não tenho como passar o material para você, tá bom? Gente, só pra gente encerrar, pode ser, pra não ficar aqui o telefone em público para todos, é SRS Santana. Você pode encaminhar para mim lá no direct do nosso Instagram, que eu já passo para você, tá bom? Ó, Silvia Andréia Santana de Ramos, tá? Encaminha para mim seu telefone, irmã Silvia, por favor, com o DDD, tá? Não sei se você é daqui de Belém ou se você é de outro estado. Tá? Tudo certo? Encaminhe para mim agora, ou aqui no chat, ou no nosso direct, porque é por lá que eu vou mandar para você. Tá bom? É pelo seu WhatsApp. Me encaminhe o número do seu WhatsApp com o DDD. Certo? Tudo ok? Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos inaugurando um material assim maravilhoso que eu vou passar lá no grupo Academia de Líderes. Vou divulgar no nosso feed, nos stories, que eu tenho certeza que é algo que vai superar a necessidade de muitas igrejas, que é uma comunidade onde nós disponibilizamos semanalmente material para discipulado. Gente, eu gostaria muito de encontrar isso na época que a gente estava aplicando discipulado, é muito bom. E aí esse material toda semana, toda segunda-feira tem esse material fresquinho ali, novinho, atualizado, objetivo, com perguntas, referência bíblica, todo estudo. Ó, lá de Manaus, a Silvia, legal. Passe para mim um número, por favor, Silvia. Então tem todo esse material, toda segunda-feira a gente está encaminhando para você por um valor super promocional. Vou encaminhar lá no grupo Academia de Líderes e colocar no nosso feed, no nosso story, você pode acompanhar e ter um material de discipulado de qualidade para sua igreja, tá bom? Então eu tenho certeza que muitas igrejas vão ser extremamente abençoadas por esse material, o mesmo material que nós usamos na nossa igreja, e é um material que tem edificado muito o nosso povo, a nossa igreja. Eu tenho certeza que vai também trazer muita edificação para você, tá bom? Procure saber no nosso Instagram, que a gente vai estar divulgando até amanhã, no máximo no domingo ou segunda a gente tá, creio que amanhã já tá fazendo a divulgação, que vai ser a inauguração do material, e a gente vai estar passando para vocês já terem conhecimento disso, tá? Gente, Silvia, por favor, você chegou a encaminhar para mim o seu número? Tô só aguardando isso para encerrar a live aqui, tá? Vou ficar aguardando. Você chegou a encaminhar o seu número, Silvia? Ou então mande lá no direct para mim. Só responda aqui, por favor, para eu poder saber aqui no chat. Você já chegou a encaminhar o seu número para eu poder encaminhar o material? Tudo certo? Gente, eu vou encerrar aqui a live. Eu creio que ela tenha mandado já no direct, tá? Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada. Essa semana nós vamos reiniciar uma nova programação aqui. Não vai ser mais sobre Heróis da Fé, sobre esse propósito, mas a gente vai verificar os dias e horários das nossas lives. Eu vou estar também informando todos lá pelo grupo Academia de Líderes e aqui pelo nosso Instagram também, tá? Fique atento que a gente vai ter encontros assim muito importantes, impactantes para nossa vida de edificação, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Nos vemos aí nas próximas lives. Eu vou já pegar o teu número, tá, Silvia? Aqui pelo direct. Eu vou passar uma mensagem para você agora, tá bom?